bem-vindos ao Relicário de Afeto, um espaço para guardar histórias, cultivar presença e compartilhar humanidade. Hoje, aqui na série Elas Contam, eu recebo com muita alegria a Vanessa, que é mãe de duas lindas garotinhas, e eu tive o privilégio de conhecer a Van pessoalmente hoje, mas já ouvia muito falar sobre ela através do meu esposo, e hoje a Van está aqui justamente para compartilhar a sua história real com pessoas reais como nós. Hoje o tema que a Van vai abordar aqui conosco está dentro da nossa série de episódios Entre o Colo e o Colapso, onde a gente fala sobre maternidade real. Van, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Agradeço o convite. Eu que agradeço por aceitar o convite. É um prazer te acolher aqui. Sim. E eu não tenho dúvidas de que a tua história, com certeza, alcançará muitas outras, né, que talvez estejam atravessando esse mesmo trecho do caminho. Sim. Então, quero que você fique à vontade para partilhar com a gente um pedacinho da tua história. Sim, eu sou a Vanessa, sou mãe da Maria, de 11 anos hoje, e a Maju com 8 meses. Depois de 10 anos, né, eu tive essa experiência de ser mãe novamente. E assim, na verdade não é nem ser mãe novamente, é ser mãe pela primeira vez, porque a Maria com 11 anos, quem foi mais mãe da Maria foi minha mãe, né? Hoje, infelizmente, eu não tenho mais minha mãe, então ficou aí o legado, né, dela, e hoje eu coloco em prática, mesmo ainda um pouco perdida, mas é uma experiência que vale a pena. Eu imagino. Quando você teve a Maria, você tinha quantos anos? Eu tinha 29, ia fazer 30 anos. Gente, mas espera aí, é deselegante perguntar a idade assim? Hoje eu tô com 42 anos. Mas aqui só tem mulheres maravilhosas, né? Querida, e como foi para você, né? Essa experiência mesmo de, poxa, a primeira maternidade tinha essa questão da rede de apoio, a segunda maternidade anos depois, né? Com essa ausência do seu colo, né? De quem era colo para você. Então, como foi também, né, se relacionar com isso? A gente fica um pouco perdida, né? A princípio. Graças a Deus, a minha rede de apoio hoje é o meu marido. Eu sei que eu posso contar com ele, assim, para tudo. Então, é isso que me dá força, né? Todos os dias. E fora que a Maju, ela veio, assim, num momento que eu achei que não tinha mais motivação para eu viver, sabe? Porque eu entendi assim, a Maria já tem 11 anos, tem meu marido que vai amparar ela da melhor forma possível, e o que eu vou fazer agora, né, com a Maju? Então eu fiquei perdida, extremamente perdida. Mas aí depois que ela nasceu e eu me encontrei de novo e vi que ela não tem culpa, né, do que eu estava passando naquele momento. Eu falei, não, ela precisa de mim, assim como a Maria também. Meu marido, ele tem as qualidades dele, mas eu preciso estar aqui como mãe para poder orientar e seguir o caminho com elas, porque eu vim no mundo para isso, né? Para poder ser mãe e evoluir e fazer com que as minhas filhas evoluam também, dando um direcionamento para elas seguir o caminho delas. Entendo. E pode falar, desculpa. Não, pode falar. Eu ia te perguntar, né? Quando você fala, poxa, ela veio num momento que foi importante, estava meio sem sentido. Isso está atrelado à questão da sua mãe? Foi muito próximo? Sim. Antes da minha mãe, ela teve uma doença, né, câncer no pâncreas. Quando a gente descobriu, já estava de uma forma muito avançada, né? Ela tinha uma perspectiva aí de vida de mais ou menos 1 mês e ainda lutou durante 6 meses. Só que antes da gente descobrir a doença da minha mãe, eu tive um aborto de gêmeos. Uau! E o meu marido, ele tem irmãos gêmeos
eu sou gêmea. Então, quando a Maria nasceu, eu já criei essa expectativa de um sonho de ter gêmeos também. E aí veio a Maria. Então, aí depois de 10 anos eu engravidar de gêmeos, falei, nossa, é tudo que eu pedi a Deus, meu sonho se realizou. E aí, com 2 meses de gestação, infelizmente eu perdi os gêmeos. E aí, com 1 mês depois, eu descobri a doença da minha mãe. Então, assim, foi muita coisa, muita informação para eu assimilar, para eu associar, para eu entender. Demorou para eu entender, né? Porque quando eu tive a perca dos gêmeos, caramba, o que eu fiz para Deus, né? A gente entende que as coisas ruins é um castigo, né? E hoje eu entendo que foi algo necessário para evoluir. E olhando de uma forma um pouco mais fria, com gêmeos e logo a doença da minha mãe, o que eu ia fazer? Né? Tendo tudo como prioridade, a mulher ela quer fazer tudo, ela quer dar importância a tudo e quer abraçar, como diz o ditado, o mundo com as 2 mãos, né? Eu falei, meu Deus, o que seria de mim? Né? Mas na hora eu não entendi. Então aí minha mãe ficou doente, depois de 8 meses, a minha mãe faleceu com 6 meses, depois de 8 meses eu engravidei da Maju. Então foi muita coisa para eu assimilar. Eu imagino. Minha cabeça, assim, foi a mil. Então foram situações muito próximas uma da outra, né? Para a gente poder entender. E aí tem o questionamento em relação à minha mãe, o que eu poderia ter feito diferente, o que poderia ter acontecido, né? Será que as coisas não poderiam ter tido outros caminhos? E é isso, esses questionamentos que a gente faz para si mesmo, né? Mas aí, com o passar do tempo, a gente vai entendendo e aceitando, né? Eu acho que a melhor de tudo é você entender do que aceitar. E hoje eu tenho certeza que eu estou entendendo. Né? Entendo. Eu sinto muito por estas perdas, porque, poxa vida, foram alguns processos de luto ao mesmo tempo, né? Então, por mais que quando a gente fala do aborto, às vezes fica naquela seara do luto invisível, né? Porque não teve ali a pessoa fisicamente com quem você se relacionou, mas não deixa de ser, né, também um processo de luto. E depois essa questão da tua mãe, né? E mãe é o colo que a gente tem. Exatamente. Né? Então, eu imagino quão desafiador tenha sido atravessar essa fase, compreendo a fragilidade do momento em que a Maju chega. E foi planejado ou ela veio como uma grata surpresa da vida mesmo? Foi planejado assim, no sentido que nós já estávamos tentando há um tempo. Tá. Só que ali, naquela situação onde eu tinha acabado de perder minha mãe, não era o foco, não era esse. Então, acabou sendo uma surpresa, né? Mas aí, em contrapartida, também tem uma outra coisa. Eu queria muito um menino. Porque aí é o sonho da mãe, ter um casal. Aí eu, com 42 anos, não tinha mais intuito de engravidar futuramente para tentar um menino. E aí teve uma decepção ao descobrir que era uma outra menina. E aí eu fiquei, caramba, o que eu tô fazendo para Deus? Por quê? Primeiro, eu tenho a perca dos gêmeos, que era um sonho. Aí quando eu queria ali um colo e estava tentando aceitar aquela situação, descubro uma doença da minha mãe. E é algo que eu tinha que conciliar com a Maria, que, né, mesmo sendo grande, ela ainda é criança, então para entender tudo que estava acontecendo, mudou a rotina todinha de casa, com a situação da minha mãe, com a doença dela. E aí teve a doença, aí depois minha mãe faleceu, e aí veio a Maju. Então, se sente perdida, né? Imagino. Mas eu tô tentando. E pelo que vejo, tá conseguindo. Sim. Né? Que hoje aqui, juntamente com a Van, a gente está com a família dela aqui. Né? Então, com certeza, né? Apesar dos desafios, é o melhor que a gente tem para entregar no momento. Né? Não tenho dúvidas que é nesse caminho que você tem seguido.
Como eu falei no começo, a minha mãe, ela foi a mãe da Maria, né? Uhum. Praticamente, porque quando eu descobri a minha gravidez da Maria, eu tinha 1 mês de empresa. Eu estava ainda na fase de experiência. Certo. E a empresa optou em ficar comigo, e aí eu segui. E aí eu decidi, não, vou ficar na empresa, vou trabalhar, que nós tínhamos na época alguns projetos, e aí eu tinha minha rede de apoio, que era minha mãe. Então, minha mãe, do nascimento da Maria até os 10 anos, ela foi tudo, né? Como meu marido fala, nós éramos ali só para decidir e tomar algumas decisões, mas desde a alimentação, Maria ficou doente, adaptação na creche, aconteceu algum imprevisto, precisou pegar a Maria na creche, é minha mãe, e hoje eu sinto falta disso, Sim. né? Hoje eu não estou mais trabalhando, né? Tive que optar em ficar em casa para cuidar da Maju, porque ela está 100% no leite materno. Então, mesmo que eu queira hoje, nenhuma creche aceita a criança assim, né? Ela precisa começar a alimentação. E é um tempo também que eu agradeço muito a Deus por eu me dedicar mais a ela, sabe? Se eu tenho essa oportunidade, eu sei que nem, né, todo mundo que tem. Minha irmã mesmo, ela não teve, então minha sobrinha com 2 meses já teve que ir para a creche. Mas graças a Deus eu tenho essa oportunidade, pelo menos aí um período até 1 ano e meio eu consigo ficar com ela em casa e cuidar dessa fase e aproveitar, né? Porque o da Maria eu não tive isso. Sim, sim. É interessante quando você fala isso, né? Porque chama atenção também para o quanto cada experiência é singular, né? Sim. Então, assim, cada materna é a mesma mãe, Sim. né? Mas para cada filho uma necessidade, um contexto, um momento da vida. Exatamente. Né? E me conta uma coisa, como é que tá também esse aspecto? Porque apesar, né, além de todo o contexto, essa parte de, poxa, precisar recalcular a rota em relação ao trabalho, né, precisar fazer algumas escolhas importantes também, atreladas em decorrência da maternidade, como tem sido viver essas experiências? Então, assim, eu queria até fazer diferente, né? Poder colocar a Maju na creche e seguir com os projetos, trabalhar. Não dá para a gente ficar parada, tanto financeiramente e evolução da mente também, né? Aprendizado, você não dá para ficar parado. Mas eu pensei bem e achei a melhor opção, né? Fazer essa escolha de ficar com a Maju. É como eu te falei, como eu não tenho a rede de apoio, Sim, né? A sim. minha prioridade é ela. Né? Eu acho que quando nós temos a opção, a gente tem que colocar a prioridade os nossos filhos, né? A nossa família, que no final de tudo é eles que estão ali conosco todos os dias e é por eles, né? Entendo. É pelos filhos que a gente faz os sacrifícios da vida. E é importante, né? Porque assim, quando a gente fala sobre filhos na fase da sua filha, né? 8 meses a 8 Maju meses, a tem. Maju. A gente está falando de uma fase de dependência integral. Sim. Né? Então, assim, poxa vida, para higiene, para alimentação, para segurança, para saúde, ela não dá conta se não tiver um adulto cuidador. Exatamente. Não é? Então, é também a gente entender as etapas e o que cada etapa pede da gente. Hoje eu sei que a Maria já não tem essa demanda nessa proporção, mas ela já traz outras, né, outros desafios e outras demandas. E no meio disso tudo, não se perder, né, Van? Exatamente. Acho que esse também é um desafio. É um desafio constante, né? Todos os dias. E fora que você sempre se questiona se é daquela forma que você está fazendo as coisas corretas, né? Sim. Será que eu estou indo pelo lado certo, pelo caminho certo? Será que não era para eu ter feito de uma outra forma, que nem a questão da creche?
com a maioria das pessoas que eu converso, fala, creche é bom, você tem que deixar na creche mesmo com um tempo menos de um ano para a criança se desenvolver, e aí a gente fica naquela, será que a creche vai cuidar direito? Será que a creche tem a mesma estrutura que eu tenho em casa? Porque são várias crianças, né? Então você sempre, acho que a mãe, ela sempre se questiona se está fazendo as coisas de forma correta, né? E quando alguma coisa sai fora do trilho, você sempre se culpa, né? A minha situação com a Maju é bem interessante no sentido que toda vez que eu vejo ela dormindo, que eu acompanho o soninho dela, eu peço perdão por tudo que assim que eu senti, sabe? Eu sei que mesmo eu não foi algo assim proposital, né? Foi algo que eu estava sentindo. Possa ser que seja errado, sim, mas de desejar um menino, por exemplo, de não, o que eu fiz agora? Foi ficar grávida e ainda tô no luto, porque eu fiquei grávida bem na época do luto da minha mãe, que ainda é algo que eu ainda estou superando, né? Eu ainda estou vivenciando o luto, né? O dia 21 de abril fez 2 anos que minha mãe faleceu, então é algo ainda muito recente para mim, e porque minha mãe morava comigo, né? Ah, sim. Então era um grude, para todo lugar que eu ia, minha mãe estava junto, enfim. Então a gente se questiona, né? E eu peço perdão para ela todos os dias. Ai, filha, a mamãe às vezes até nem te desejou e ficou nessa de querer um menino e veio você. Para você ter uma ideia, quando eu fui fazer o ultrassom da Maju e descobri que era uma menina, eu não tive nenhuma reação. E meu marido ficou assim olhando e falou, não acredito, você não ficou feliz? E aí eu falei, vou falar a verdade, não, né? E aí eu fico me sentindo culpada até hoje, né? E ela é uma criança assim tão amável, sabe? Ela é muito diferente da Maria. A Maria, a gente teve uma série de problemas em relação à saúde da Maria. A Maria é muito alérgica, então nosso final de semana era hospital. Entendi. Né? E a Maju, ela já é totalmente diferente. A Maju, assim, é uma criança muito feliz, né? E eu falo, caramba, eu pensei tanta coisa ruim, e olha como Deus foi tão generoso comigo, né? Porque, de repente, poderia me dar uma criança com alguma deficiência, que a gente pensa às vezes, né? Deus castiga, mas Deus não castiga, né? Ele só te dá algo que tem certeza que você vai conseguir conduzir da melhor forma possível e é para uma evolução, né? Então eu entendo hoje que tudo que aconteceu comigo, o aborto dos gêmeos, a minha mãe ter uma doença assim repentina e acabar falecendo, é para minha evolução, né? E para eu entender e ver realmente o que é prioridade, né? Nas nossas escolhas. Entendo. Ivan, acho que é importante também, né? Você falando, fazendo essa partilha, me leva aqui para um lugar de reflexão de que, poxa vida, a gente é gente, né? A gente é gente. Sim. No final das contas, é sobre isso. E gente sonha, se frustra, se alegra, se entristece, fica de luto, sabe? Renasce. Enfim, gente passa por todas essas nuances. Então, acho que existe pouquíssimo espaço para a mãe sair do óbvio socialmente aceito e imposto, né? Então, assim, você descobre uma gestação, você tem que ficar feliz, né? Tem que. Você tem um filho, você tem que saber o que fazer. Né? Se o filho tem alguma questão, algum desafio ali comportamental, meu Deus, onde. E aí começa aquela coisa interna, né? Não precisa nem vir de fora, vem de dentro mesmo. Sim. Mas o que eu estou fazendo de errado? Mas o que eu poderia fazer de diferente? Mas vão pensar que eu sou uma mãe muito ruim. Então, acho que esse espaço também para que, poxa vida, ok, às vezes a gente queria isso e a gente não realiza, a gente precisa vir para cá e tá tudo bem quando é em outros temas, mas quando é na maternidade não tem muito espaço para que a gente se frustre,
para que a gente não esteja... Muitas mães levam um tempo para se conectar com o filho, né? Isso que você falou, não foi na hora do ultrassom, levou um tempo. Sim. Né? E as mulheres entram muito nesse processo de culpa, né? Porque eu tenho que, porque eu não tô, então tem algo de errado, porque estou falhando como mãe desde agora, né? E até o processo de depois, nessa retratação constante de pedir perdão e tudo mais. Talvez, né, eu sugiro que seja muito mais uma questão para você dar conta internamente, Sim. sabe? Não acho que a Maju carregue essa nota promissória, né? Essa fatura sua. Não, ela é amamentada, ela é cuidada, ela é amada, Sim. né? Então, ela tá com a parte gostosa, né? Você tem essa consciência desses desafios, né? Dos pensamentos fora do padrão, das emoções fora do padrão esperado para a maternidade. Então, assim, talvez olhando para a experiência, você sinta que, poxa vida, não era assim que eu deveria reagir, não era isso que eu deveria sentir, né? E então eu falhei, eu tô fora do padrão. Exatamente. Mas... Porque nós somos cobradas. Ai, como? Por isso. Quando eu descobri a gravidez, era algo, como eu já falei, era algo que eu falei, eu queria minha mãe aqui, né? Eu não queria a gravidez agora. E eu escutava muito, ai, mas Vanessa, você tem que ficar feliz, porque olha o que aconteceu. Sua mãe foi-se uma vida, mas chegou outra. Sim, mas a Maju é a Maju e minha mãe é minha mãe. Exatamente. Eu não quero colocar a expectativa da minha mãe em cima da Maju. Olha, substituiu. Sim. Não é isso. Minha mãe é minha mãe, eu queria ela aqui. Né? Até cogitei com meu marido. De repente, se eu não tivesse filho, eu adotava, mas eu queria a minha mãe. Sim, né? E não é sobre não querer a Maju. Sim, exatamente. É sobre querer a minha mãe. Exatamente. Não é sobre não me alegrar com a chegada de uma nova vida, mas é sobre estar triste, ter o direito de estar triste pela ausência de alguém que para mim é muito importante. Sim. Né? Então, tem espaço para tudo isso. Né? Tem espaço para o luto, para a vida, e para a alegria, e para a tristeza, e para o riso, e para o choro, e tem espaço. Né? Não é excludente. Né? E a vida, às vezes, ela traz esse agridoce, né? Vem junto. A dor e a alegria vem junto. E sim, um desafio. E eu posso falar que vem junto mesmo, porque a Maju, ela é a cara da minha mãe. É mesmo. É a cara, mas eu faço de tudo para separar. Sim, né? Separar e não tratar a Maju como se fosse a minha mãe. Sim. Né? Até mesmo porque tem a Maria, não posso fazer essa diferença. Eu procuro, meu marido, a gente conversou bastante referente a isso para não fazer essa diferença, principalmente pela idade, né? Perfeito. A gente sabe que a Maju hoje, a gente conversou com a Maria, ela demanda um pouco mais de tempo, atenção, por ser totalmente dependente de nós. Sim. Né? E a Maria não se sentir excluída, né? Pelo contrário. Hoje ela é nossa rede de apoio também, para ajudar a cuidar. Ela não é mãe da Maria, mas é minha rede de apoio. Né? Que ótimo. E como que é esse desafio assim, de ser mãe de uma quase adolescente, né? E de um bebê, e conciliar as duas realidades, as duas necessidades, essa ponderação que você comentou sobre, né? As duas se sentirem também acolhidas, importantes, percebidas. Eu tento mostrar para Maria que ela tá ali para ajudar a gente. Ela não tá ali para ser a mãe da Maju, né? Ela não tem esse fardo, né, de fazer muita coisa, mas ela tá ali para vivenciar essa experiência minha de ser mãe novamente junto conosco, né? Então eu tento dar atenção para as duas, lógico que a Maju, ela demanda um pouco mais de atenção, mas a gente procura não fazer diferença, né? A Maria, ela estuda num período integral, ela entra às 7h30 e sai
às 4 horas da tarde. Então, a manhã toda eu e a Maju, e aí quando ela chega, eu procuro dar atenção para ela também, para ela não sentir essa diferença, né? Van, e dentro de toda essa dinâmica, né, e conciliando a maternidade, a família, as meninas em fases diferentes, como que fica, né, o espaço para você, o autocuidado? Aí, fora o tempo, tem essa questão da prioridade, né? Porque a prioridade sempre é elas e a gente sempre se deixa por último. Então, eu acho que, fora essa logística de você administrar o tempo, a gente ainda coloca os filhos como prioridade. Então, o tempo para mim é sempre depois, né? Às vezes eu vou dar banho na Maju, é aquele banho rápido, eu vou tomar banho, não dá para demorar, é um banho rápido que eu coloco a Maju no carrinho em frente à porta do banheiro, e aí eu fico toda hora, Maju, Maju, Maju. Então, tudo para mim é muito rápido, né? Que aí a demanda do pouco tempo que eu tenho para administrar, a prioridade é sempre elas, né? Tanto a Maria como a Maju. E isso é uma realidade comum a muitas mães, né? Eu costumo falar que as demandas de casa, elas são infinitas. Sim. E que o tempo todo que você procurar vai ter alguma coisa para fazer, né? E eu até acho que em alguns momentos, se a gente não coloca propositivamente alguns espaços, né? Se a gente não cria alguns espaços, eles não vêm natural e espontaneamente. Né? E penso que os espaços de autocuidado, e especialmente para a mãe, que já tem essa realidade mais densa, porque além da vida particular, da vida doméstica, tem o maternar, acho que isso é ainda mais real e mais intenso, né? Sim. E aí também é o incluir-se na agenda dentro do que a realidade permite, né? Então, assim, poxa vida, nós vamos tomar banho todos os dias. Então vamos ver um dia que tenha talvez alguém em casa, nesse dia meu banho vai ser mais prolongado. A gente vai fazer refeição todos os dias. Poxa vida, nesse dia eu vou cozinhar o prato que eu tô com vontade, que eu gosto. Mas nós vamos ver um filme. Eu vou escolher um filme que eu goste. E por vezes tem também ali um conflito interno, onde a mãe entende que priorizar-se é negligenciar o filho. Sim. E não necessariamente, né? Na verdade, é um cuidado indireto, porque quando a gente cuida da gente, né? E quando a mãe cuida dela, naturalmente ela vem mais inteira para essa família. Então, fica o convite, né? Para dentro do que a rotina permitir e dentro, é claro, do que é cuidado para você, esse olhar, né? Também gentil, também amoroso. Para não se deixar para depois. Sim, a gente quer seguir um roteiro, né? Como eu estava conversando com meu marido no hospital, eu até escutei assim da enfermeira: você, quando a Maju dormir, você tem que dormir junto com a Maju. Você tem que seguir tudo que ela faz, você segue, porque aí você vai ter um tempinho para você. E não é bem assim. Quando ela dorme, eu tento ali administrar meu tempo e fazer as coisas. Não Sim. tem como eu dormir junto com ela, né? Não, nem à noite a gente faz isso, né? Eu tô ali, ela tá mamando, eu tô acordada, e quando ela dorme, aí à noite, de madrugada, eu vejo se eu faço alguma coisa, assisto um filme, aí vira mãe noturna, né? Mas não tem como seguir um roteiro. Né? Sim, não tem. É isso de você ir criando os espaços à medida que abre ali uma janelinha, tá, o que eu faço agora? Sim. Eu a casa, dependendo do que for, eu preciso ser eu, porque da casa vai ter aí todo o tempo. É só a casa. Então, sim. E não só você, muitas mamães, sim, né, partilham dessa realidade, mas é importante a gente pensar um pouquinho nisso, né, na importância de vocês terem espaço também. E não como negligência e falta de amor ao outro, mas como uma forma de cuidar para que depois a gente transborde para o outro. Exatamente, né? Sim. Querida, e antes da gente terminar, se você pudesse deixar um recado neste relicário
para quem está nos acompanhando até aqui, né? Queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo. A mensagem é que a gente como mãe tem que se olhar, tem que se cuidar, tem que demandar um pouquinho de tempo. Eu sei que cada um tem a sua rotina, né? Cada um tem as suas prioridades, mas é bom a gente também, não assim falando de religião, mas se conectar com Deus, entender, procurar entender, né? Porque algo aconteceu. Hoje eu não tenho assim uma religião, eu acredito em Deus, mas eu acredito também que uma boa parte disso, de tudo que eu estou vivenciando, é o que está me fortalecendo para eu começar a entender as coisas e o porquê, né? E não me autocriticar e achar que eu estou fazendo as coisas de errado, que eu poderia ter feito melhor, e que quando as coisas não derem certo, que está tudo bem, que faz parte, né? Não se crucificar ou se penalizar porque alguma coisa saiu do trilho. Sim. Né? A nossa rotina é muito puxada. Ser mãe é uma coisa assim, é uma bênção de Deus realmente, mas tudo que tá ali no cronograma para você fazer é muito puxado, né? Cuidar da casa, cuidar da família. Então, ter as suas responsabilidades, mas ter a consciência que às vezes as coisas vão sair do lugar e isso faz parte, né? Não se criticar e não se penalizar por isso. Com certeza, com certeza. E é aquilo, né? Fazer melhor, a gente vai fazer. Daqui mais um tanto de anos, né? A gente vai ter vivido mais um tanto de experiências que vai nos aperfeiçoando mesmo, né? Mas, como bem disse a minha psicóloga um dia, não é porque amanhã você vai ser melhor que você não é suficiente hoje. Exatamente. Então, é também a gente fazer as pazes com sermos esse aprendiz ao longo da vida, que vai melhorando sim, mas que também é suficiente aqui e agora, né? Querida, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por aceitar o convite, obrigada por estar aqui, por compartilhar tão generosamente conosco a tua história, que certamente alcançará outras pessoas. Espero que sim, para um lado positivo, né? Sim. E que alguém se identificou comigo, e quem não se identificou, que ouça a minha história e tenta levar algo de melhor para si, né? Porque com certeza, às vezes a gente acha que nós não somos exemplo por não ser perfeito, né? Mas às vezes a nossa história de vida faz parte da realidade de outras pessoas. Exatamente. Por isso que o lema aqui é não ser história perfeita, é ser história real, né? Porque no final das contas todos nós estamos, né, em alguma ponta do mundo vivendo, né, construindo a nossa história real com o que a gente tem no momento, não é? Sim. Obrigada pela generosidade da sua partilha. Obrigada a você que nos acompanhou em mais este episódio. Espero que possa ter chego até você, né, o carinho desta mensagem. E nos veremos aqui no nosso próximo episódio do Relicário de Afeto. Afinal, todo coração guarda histórias e algumas precisam apenas de um espaço seguro para serem compartilhadas. Um grande beijo e até o próximo!